convido você a concordar com um amém, se você crê que essa mensagem pode ser absolutamente transformadora na sua vida. Amém? Amém. Essa é uma mensagem que vai tocar o teu coração, independentemente da condição em que você se encontra nessa noite, neste lugar. Eu convido você a abrir a Bíblia em Tiago, carta de Tiago, que nós já temos estudado. Passamos hoje ao capítulo 2, e nós vamos ler o trecho que vai do verso 1 até o verso 4, tá bom? O mesmo tema se estende, mas eu escolhi esses 4. E hoje eu quero expor para os irmãos Tiago capítulo 2, versículos de 1 a 4. Se você quiser acompanhar na minha versão, ela está no projetor, diz o seguinte: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Até aí, e eu gostaria de começar a mensagem de hoje falando sobre critérios errados na minha versão. Essas são as 2 últimas palavras que Tiago usa. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Alguém tem uma versão diferente para esse termo, critérios errados? Perversos pensamentos. Perversos pensamentos. Maus motivos. Maus motivos. Ok. E basicamente, se você prestar atenção nesse trecho, Tiago condena o favoritismo que é feito ao rico em relação ao pobre. Só que hoje eu não quero falar simplesmente sobre o favoritismo do rico em relação ao pobre, mas eu quero falar sobre critérios errados, critérios injustos em todas as direções. O primeiro deles, dos critérios errados, como o próprio texto já traz, é julgamentos com base no critério social. Filósofo alemão Nietzsche, ele era também filólogo, ele era estudioso dos idiomas, das línguas. E como ele era um filósofo que rejeitava o cristianismo, os valores do cristianismo, ele escreveu uma obra chamada Genealogia da Moral, em que ele defende que em todos os idiomas a palavra bom, ela está ligada à riqueza, à saúde, à beleza, a esse tipo de coisa. Em todos os idiomas, a palavra bom, ela está ligada a isso: a ser rico, a ser saudável, a ser bonito. E ele bate no cristianismo, porque o cristianismo quer associar o bom ao altruísmo, à misericórdia, ao perdão, valores que ele entendia como sendo valores de fraqueza, desculpas para o ser humano não enfrentar as dificuldades para chegar na riqueza, no poder e na beleza. Então tudo isso é desculpa, é encontrar beleza, é encontrar bondade, no altruísmo, na misericórdia, no perdão, etc. Agora, nós sabemos que a questão social, ela não diz muita coisa acerca do indivíduo. Tá certo? Olha o que diz Provérbios, capítulo 22, verso 2.
O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é o Criador de ambos. Amém? Amém. A pessoa é o que ela é e não o quanto ela tem. A pessoa é o que ela é. Pouco importa se ela é milionária ou se ela é paupérrima. Os judeus, eles tinham uma visão parecida com essa que eu falei do Nietzsche. Estava na cultura judaica. Se é pobre ou se é doente, é castigo de Deus. Está pagando por algo que fez ou que os pais fizeram. Por isso que lá em João 9, quando tem um cego no portão lá da cidade, aí os discípulos chegam para Jesus e falam o seguinte: mestre, quem pecou para que ele fosse cego? Ele ou os pais dele? Porque alguém pecou. Ele está pagando alguma coisa errada. A doença dele é castigo. E eu particularmente vejo que nós cristãos herdamos um pouco dessa visão judaica de que pobreza e enfermidade são castigo. Então, via de regra, quando alguém faz alguma coisa ligada à questão do dinheiro, a gente fala que Deus abençoou. Não fala, Deus abençoou e aconteceu isso. Deus abençoou e ele comprou um apartamento. Deus abençoou e ele ficou rico. Deus abençoou e ele montou a empresa. Deus abençoou e ele comprou um carro novo. Então a nossa visão é a seguinte: quando vira de dinheiro, é porque Deus abençoou. Se não virou, é porque Deus está abençoando. É ou não é? Não é assim que a gente pensa? Eu falo por mim, porque faz parte do nosso crentez. Não faz? Deus abençoou e comprou uma casa. Nem sabe que a casa foi comprada com preço de injustiça, porque fez picaretagem, porque lesou o outro, porque enganou. Ele fala, não, Deus abençoou e comprou uma casa, e nem sabe que não tem nada de bênção na história. Mas às vezes nós fazemos, nós fazemos julgamentos, nós estabelecemos critérios com base na questão social. E aí não é só o pobre que sofre, viu? Às vezes o rico também sofre. Porque se Tiago está falando do preconceito, da discriminação do rico para com o pobre, também tem a discriminação do pobre para com o rico. Porque tem muito rico que é humilde, e tem muito pobre que é metido. Tem. E o rico, muitas vezes, ele sofre o preconceito das pessoas de acharem que, se aquela pessoa ela é rica, ela é orgulhosa, ela é metida, ela explorou alguém, ou ela é desonesta. Se ela é rica, um desses, ou ela é orgulhosa, ou ela é metida, ela é rica, ou ela explorou alguém, ou ela é desonesta de alguma forma, por isso que ela é rica. Tem preconceito. A minha filha, de manhã a gente, ou eu ou a Gisela preparamos um leitinho, e aí colocamos ela, enquanto a gente está terminando de se trocar, no computador para ela assistir um filminho no YouTube enquanto ela toma o leite e come um pãozinho. E agora o momento é do carrossel agora. Pai, eu quero ver carrossel. Aí eu sento ela lá, põe no YouTube um videozinho do carrossel. E tem a Maria Joaquina. E eu vejo que os personagens, eles acabaram ficando estereotipados, evidentemente, né? E eu fico pensando, coitada, por causa da Maria Joaquina, né? Que é na novela uma menininha rica, eu entojo menininha. Mas o que acontece? Eu fico pensando, coitada, na escola, daquela menina que tem um olhinho claro e é filha de médico. Porque ela pode ser um doce, mas ela é rica e ela é filha de médico. Então, e não se enganem, que as crianças, elas fazem a associação, elas associam. Então a menininha lá, ela pode ser um doce, mas ela vai pagar por conta do carrossel que Maria Joaquina, né? Ficou estereotipado, tem o Cirilo, que é o menininho pobre, negro, coitadinho, né? E a Maria Joaquina, que é a menininha rica, filha de médico, que ela é um entoio. Então nós devemos tomar cuidado, nem julgar o rico e nem julgar o pobre. A gente chega à primeira conclusão, que é tratar uma pessoa de acordo com a sua condição social, é adotar um critério errado. Tiago está falando,
em relação ao pobre. Chega para o pobre e fala, ó, senta em qualquer lugar, não fique em pé aí. Isso é discriminação. Não fazer isso. Eu acrescento, não discriminemos o pobre, não discriminemos o rico. Amém? Amém. Outra questão é a questão racial. Discriminação racial. Nos dias de Jesus havia um problema racial sério, principalmente em relação aos samaritanos. Por isso que Jesus conta a parábola do bom samaritano. Ele chega e fala assim, ó, tinha um cara que ele foi assaltado, deram uma surra nele e largaram ele no caminho. Passou um judeu, né, levita, não deu bola. Passou outro judeu, sacerdote, não deu bola. Passou um terceiro, cuidou dele, levou ele para um estabelecimento, né? Primeiro tratou dos ferimentos dele. Depois lá no estabelecimento, na pousada lá, ele deixou uma grana com o dono da pousada, falou, eu vou viajar, cuida dele, se precisar de mais, você pode cuidar, depois na volta eu pago. Aí Jesus termina a parábola dizendo, esse aí era samaritano. Então era um ensinamento em relação às questões raciais, que eram fortíssimas para os judeus. Eles abominavam pessoas de outras raças. Jesus ensinou também para os judeus em uma outra ocasião, que foi a seguinte, ele explicando para os judeus que Deus agia em favor desses estrangeiros que os judeus abominavam. Ele disse o seguinte, asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, dessas viúvas de Israel, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. O que aconteceu? Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando escutaram isso. Jesus falou, olha assim, vocês não gostam de estrangeiros, vocês não gostam dos sidônios? Pois é, gente, na época de Elias, tinha um monte de viúva em Israel. Elias foi enviado à viúva dos sidônios. Vocês não gostam dos sírios? Na época do profeta Eliseu, tinha um monte de leprosos em Israel. Deus não mandou o profeta Eliseu curar nenhum deles, mandou curar o estrangeiro. Então Jesus ensinando para o povo questões de racismo. Nós vivemos questões de racismo. E como o nosso povo é brasileiro, tudo é levado para o bom humor. Mas o racismo está o tempo inteiro em tudo que nós vivemos. Então se a moça é loira, ela é burra. Eu nem precisei perguntar de novo. Se o sujeito é português, ele é burro. Oi? Ele é burro. Ah, a loira é burra. O português é burro. Né? Aí eu fico pensando, coitado, meu avô e minha avó vieram lá da Bahia, né? Escutar o baiano aí. Qual é o problema do povo com o baiano? Né? Qual que é o problema do povo com o baiano aí e tal? Então é tudo isso. A ponto de as pessoas não quererem, das pessoas terem vergonha. Então às vezes você vê um negro, que ele é negro, mas ele não fala que ele é negro, ele fala que ele é moreno. Não é? Ah, é negro, não é? É negro. Não é? Às vezes você vê, tem negro que não quer ser negro. Eu não sei porquê. Ser negro não. Eu sou negro, sou moreno. Então a gente vive isso como se isso importasse. Como se essas coisas importassem. E tem o contrário também, estando na brincadeira, tem discriminação também do negro em relação ao branco. Tem também. O pessoal fala que não, mas tem. Uma vez eu estava assistindo um programa de televisão desses de futebol que passa no domingo à noite. É uma mesa redonda. E aí estava o Agnaldo Timóteo, ele era vereador, e ele dizendo o seguinte, ele dando uma bronca, tinha uns 2 jogadores lá que eu não me lembro quem era, ele dando uma bronca, ele falou assim, vocês jogadores, é o seguinte, vocês quando ficam famosos, ganham dinheiro e jogam em time grande, em vez de vocês voltarem para a área de vocês e se casarem com uma irmã, com uma negra, vocês vão pegar uma loira e tal, tudo. Isso é discriminação.
Aí o que acontece? Estava também na roda, estava o Martinho da Vila. Aí o Martinho da Vila falou assim, isso é discriminação. Não interessa, se ele voltar lá para a região para pegar uma irmã, uma negra, isso é discriminação. Ele tem de se apaixonar por quem está no convívio dele. Seja uma negra, seja uma loira. Se convive lá com ele, as moças loiras, ele vai, escolhe uma lá, que ele vai se apaixonar por ele, se for uma negra, é a mesma coisa. Então tem o contrário também, tem essa discriminação. Nesse sentido, da questão racial, eu assisti um filme faz um tempinho chamado Invictus. Alguém viu esse filme já? Bom, ninguém viu. É um filme sobre a subida do Nelson Mandela ao poder na África do Sul. Depois de décadas de apartheid, de segregação entre brancos e negros. Tinha lado da rua certo para os brancos andarem e o lado certo dos negros. Tinha banheiro de branco, banheiro de negro. Transporte público de branco, transporte público de negro. Eles não se misturavam. Era segregação racial. O continente, o país, os nativos eram os negros e os brancos, vindos da Inglaterra, da Austrália, né, tomaram conta e estabeleceram o apartheid, a segregação entre brancos e negros. O Mandela, se eu não estou enganado, em 90 ele subiu ao poder como o primeiro presidente negro da África do Sul. O que aconteceu nesse filme especial? O Ministério dos Esportes, tão logo o Mandela assume o poder, o Ministério dos Esportes resolve mudar o nome do time de rugby, porque o time de rugby era um orgulho nacional para os brancos, era um esporte para brancos, jogado pelos brancos, e a seleção nacional da África do Sul só tinha branco. Quando o Mandela sobe ao poder, o Ministério dos Esportes automaticamente vota pela mudança das cores do uniforme, pela mudança do nome do time, porque o nome já havia uma identificação do time, né, com a raça branca, então eles iam mudar tudo. E o Mandela vai na reunião em que eles estão votando e corta esse projeto. E ele fala para o Ministério dos Esportes, que era constituído na maioria, né, pelos negros que subiram com ele ao poder, ele fala, eu não subi ao poder para fazer uma África para os negros. Subi ao poder para fazer uma África para todos. Antes ela era dos brancos. E nós não gostávamos. Agora que nós assumimos, nós não vamos fazer uma para os negros. Nós vamos fazer uma África do Sul para todos. Aí ele chama o time de rugby, leva eles para conhecerem as favelas da África do Sul, onde moram os negros, né, as famílias. E aí cria-se uma empatia das crianças negras com o time de rugby, que era um time de brancos. E naquele ano que o Mandela fez isso, pela primeira vez, é uma história verídica, pela primeira vez a África do Sul passou da primeira fase da Copa do Mundo de rugby e foi campeã, invicta. Pela primeira vez na história. É um filme sensacional. Ele chama para si, o Mandela chama para si o capitão do time e fala assim, você vai me ajudar a unir a África do Sul. Eu preciso que você e o seu time me ajudem a unir a África do Sul. Então, questão racial é um impedimento, né? E nós hoje, falamos aqui brincando das questões do Brasil, né? Mas nós vivemos essa realidade. Nós, igreja, não pode fazer julgamentos, um cristão não pode fazer nenhum tipo de julgamento com base em questões raciais. Amém? Então a gente chega à conclusão de que tratar uma pessoa de acordo com a sua raça é adotar um critério errado. O critério social é errado. O critério racial é errado. O critério religioso é errado. Durante a Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela formava cruzadas para chegarem até Jerusalém e reconquistarem Jerusalém dos mouros, dos muçulmanos. E era a Guerra Santa, que você conhece hoje lá do mundo muçulmano. Você já ouviu falar da Jihad, não ouviu? Que é a Guerra Santa?
Então, é o mesmo princípio. Vamos matar, quando eu digo matar, é matar mesmo. Vamos matar todos aqueles que se opuserem àquilo que nós cremos, ao nosso Deus, à nossa crença. Todos os infiéis devem ser punidos com a morte. Era assim que funcionava nas cruzadas, é assim que funciona em boa parte dos países do mundo muçulmano. Eles olham para o Ocidente, aqueles que são infiéis ao Deus deles, da maneira como eles entendem Deus, essas pessoas devem morrer. Por isso que vê por aí atentado, né? Por isso que você vê homem-bomba, por isso que você vê, enfim, todas essas coisas que a gente vê nos noticiários. Então, estabelecendo critérios religiosos. Você não presta por conta da religião que você segue. Agora, nós mesmos cristãos devemos prestar atenção para não fazermos isso. Amém? Porque às vezes nós achamos que Deus não gosta daquele cara que desenvolve a espiritualidade dele de maneira diferente. Eu garanto a você que Deus lamenta o fato daquela pessoa estar curvada diante de uma imagem. Eu garanto a você que Deus lamenta o fato daquela pessoa estar cortando lá o pescoço de uma galinha preta numa encruzilhada para oferecer para o espírito XYZ. Eu garanto que Deus lamenta. Agora diz a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não diz lá, porque Deus amou os crentes. Deus amou os crentes. Porque Deus amou o mundo. Olha só o que diz Ezequiel, capítulo 18, verso 23, palavra do próprio Deus. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? A resposta que está oculta aqui é não, né? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Não é isso que eu gosto? Desejo de Deus é de que as pessoas se arrependam. Então, nós, meus irmãos, nós não devemos ficar desconfortáveis se tem muito espírita na nossa rua, se tem muito lá os coleguinhas do meu filho na escola, tem muita família de ateu, tem muito cara de candomblé lá no meu trabalho, tem muito macumbeiro no trabalho. Nós não devemos ficar desconfortáveis com isso. Nós não podemos estabelecer critérios de julgamento das pessoas, nem por questões sociais, nem por questões raciais, nem por questões religiosas. Nós devemos amá-las e demonstrar a elas os nossos valores. Não se preocupe se o sujeito é macumbeiro. Se preocupe sim, se for uma pessoa que está tentando passar a perna em você e te prejudicar. Se preocupe. Às vezes até um crente. Tome cuidado. Nós devemos nos preocupar com os valores das pessoas, com isso sim. Agora, estabelecer critério de julgamento por conta de questões sociais, de questões raciais, de questões religiosas, não. Então a gente chega à conclusão de que tratar uma pessoa de acordo com sua religião é adotar um critério errado. Aquele meu vizinho é espírita. Tem uma família lá de um amiguinho meu lá que é macumbeiro. Ótimo, chama ele para vir para a igreja. Aí é que é bom. Se tiver todo mundo já na igreja, a família dos meus amigos, todo mundo vai na igreja. Quem que você vai chamar para o jantar de casais? Ninguém. Não tem quem chamar. Só macumbeiro que você chama. Então, cuidado com os julgamentos que nós fazemos. Outro cuidado. Julgamentos ou critérios hierárquico-religiosos. O ser humano é por natureza idólatra, quer ver, quer pegar. Então o que acontece? Muitas vezes, quem quer a materialização do próprio Deus? É o pastor, é o bispo, é o apóstolo, é algum oficial da igreja. Ele dá tratamento especial. Quando
eu era aluno na faculdade teológica, tinha um professor lá, pastor Eli Bento, que ele morava numa cidade do interior, ele havia morado, e ele contava que na padaria, depois que ele passava lá no balcão e pegava o pão, quando chegava lá no caixa, ele entrava na fila e o pessoal, cidade pequena, todo mundo se conhecia, o pessoal, ó pastor, deixa ele passar, ô pastor, passa aqui, sai da fila aí, deixa o pastor passar. Ele, não, meu filho, não precisa não, vamos pegar a fila. Queriam deixar ele passar. Qual que é o critério da fila? Primeiro, segundo, terceiro, esse é o critério. Esse é o critério. Quem chega primeiro atende primeiro, quem chega depois vai na sequência, terceiro, quarto, assim por diante. Eu me lembro, um dos primeiros domingos em que eu estava como pastor da igreja, lá na Seu Corá. Eu acho que foi a Carmen, eu acho que foi a irmã Carmen, que eu cheguei na cantina, falecida irmã Carmen. E ela pegou e eu fui pagar, ela, não, pastor não paga. Agora eu pergunto, na igreja, qual que é o critério? Para pagar ou para não pagar? Quem que não paga? Quem não pode. Quem não come. Quem não come não paga. Comeu, pagou. Quem que não paga? Quem não pode. Não é? Aí eu falei, não, irmão, cara, né? Eu tenho trabalho, eu tenho condição. Quem não paga, quem não pode. Aí esse é o critério. Então os critérios hierárquico-religiosos. E tem o contrário também. Tem o contrário. Eu cresci, isso é comum na igreja presbiteriana. Na igreja batista eu não vejo. Não sei na presbiteriana como é que é hoje. Até uns 5, 6 anos. Cresci não. Até uns 5, 6 anos nós pertencíamos à igreja presbiteriana. Lá, a prática de se chamar o pastor de reverendo. O que é reverendo? Vocês sabem o que é reverendo? O que é o reverendo? É aquele que é digno de reverência. É o reverendo. Reverendo é aquele que é digno de reverência. É o reverendo. Agora eu pergunto, por que ele é digno de reverência e o resto da igreja não? Tem diferença? Reverendo é uma vírgula, né? Olha o que a palavra diz acerca desse assunto. Falando acerca da diversidade de papéis na igreja, sendo que todos são iguais. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Na igreja é todo mundo diferente em relação a papéis e todo mundo igual em relação à importância. Então nós precisamos entender que não existe favorecimento hierárquico religioso. Então às vezes eu vejo num programa de TV lá, porque se você vier aqui no dia tal, eu mesmo, fulano de tal, estarei impondo as minhas próprias mãos sobre você. Então assim, é um papel especial da pessoa, né? E reclamando para si isso. Até acho que em alguns casos específicos haja, mas da forma como nós temos visto, como se Deus usasse especificamente as autoridades, os oficiais da igreja. Não vejo assim. Então, critérios histórico-religiosos. Eu ouvi uma vez um amigo meu que ele estava numa reunião da igreja e haviam comprado uns 10 brindes para líderes de ministérios. Acho que eram agendas.
E haviam comprado 10 para líderes de ministérios. Só que quando abriram a caixa, viram que umas 7 ou 8 estavam com a capa meio amassada. E aí eles olharam e falaram assim: e agora? Só tem 3 boas. Aí um deles não teve dúvidas, falou: então já pega uma boa para o pastor aí. As outras amassadas também para os outros irmãos, não tem problema. Já pega uma boa para o pastor. E ele pegou e ficou pensando e falou: meu Deus, mas o povo é muito. Então, critérios hierárquico-religiosos. Tratar uma pessoa de acordo com o seu papel religioso é adotar um critério errado. Aqui a gente é todo mundo igual. Temos papéis diferentes, amém? Tarefas diferentes. Aqui num time de futebol, se bem que não é muito boa a ilustração, mas talvez a mais assim, é que nem um time de futebol. Não adianta você ter um cara para fazer gol se você não tiver um goleiro para defender. É a mesma coisa. Mais ou menos, tá certo? E por último, critérios. Um critério corporativista. Eu vou explicar o que é corporativista dentro do contexto que eu quero trazer aqui para os irmãos. Quando uma pessoa é injusta ou quando atitudes erradas são defendidas e protegidas por um semelhante. Por exemplo, o sujeito vai votar lá no plenário na absolvição ou condenação de um político corrupto. Aí o que acontece? Ele vota pela absolvição, porque o sujeito é do partido dele. No corporativismo. Por exemplo, na televisão, todo mundo viu que foi pênalti, que o cara deu uma sarrafada na perna do outro, e aí o locutor pergunta para o comentarista de arbitragem: e aí, foi pênalti? Todo mundo viu que o juiz errou. Aí ele fala: não foi, pode ver que ele pega ali meio que na bola e tal, ele quer defender o colega dele que fez uma baita bobagem na televisão. Isso é corporativismo. Nós não podemos estabelecer na igreja critérios, que eu dei esse nome, corporativistas, no seguinte sentido: a pessoa é um irmão nosso da igreja, está procedendo, está tendo uma atitude reprovável, completamente reprovável. Só que é amigo nosso, é da igreja, entendeu? É nosso, é lá da igreja. Aí você fica contemporizando: não é bem assim, tal, precisa entender que tal. Fica justificando, explicando, protegendo uma atitude completamente condenável, inexplicavelmente condenável. Não dá para não tem jeito, mas fica lá protegendo. Quando aparece um líder cristão, ou que se chama cristão na televisão, faz um negócio, e aí surge a discussão lá no trabalho. Surge a discussão lá no trabalho. Aí o que acontece? Você viu que picaretagem que o cara fez lá e tal? Se foi picaretagem, não estabeleça um critério errado de corporativismo. Não, gente, mas espera lá, não foi bem assim, tal. Porque senão você vai passar vergonha. Os nossos critérios como cristãos são de justiça, de verdade, de transparência, de amor. Está errado? Está errado. Pode ser a pessoa que está sentada do nosso lado da igreja. Se está errado, está errado. Nós não podemos estabelecer esse critério de ficar protegendo ele porque é lá da igreja. Porque é um crente lá de televisão. Já pensou como é que vai ficar lá no trabalho? Aquele monte de macumbeiro lá que lá do meu setor, e vão falar amanhã do cara que apareceu no jornal, fez encontrar um jeito de proteger ele. Não tem nada. Se ele fez a bobagem, você não tem que proteger. Então você vai estabelecer um critério equivocado, um critério errado, de corporativismo, que nós não podemos tomar parte. Como eu falei, os nossos critérios são os valores de justiça, de amor, de verdade, de transparência, tudo isso. Então, diz Isaías capítulo 5, verso 20, bem no espírito disso que nós estamos falando: ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Desse que fica dando um jeito para explicar, para pegar aquele negócio que todo mundo vê que está errado, para transformar aquilo em bem, para proteger. Não, o que vão pensar de nós, cristãos? Se é errado, concorda que é errado. Porque isso vai mostrar que você é uma pessoa criteriosa, que não toma como base
esse critério corporativista. Então a gente chega à última conclusão, de que proteger ou tentar esconder o erro de uma pessoa para proteger a si mesmo, né? Você protege o outro para proteger a classe, é adotar um critério errado. Então, meus irmãos, eu gostaria de deixar esse desafio para nós, com base no texto de Tiago, que fala, olha, não vai chamar o rico, falar, ó, senta num lugar bom aqui, e chegar para o pobre e falar assim, ó, fique em pé aí, ou senta no chão aqui. Nós não devemos discriminar as pessoas por condição social, amém? Só que também não pode ser em relação ao rico, e também não pode ser em relação às questões raciais, e também não pode ser em relação às questões religiosas, e também não pode ser em relação às questões hierárquico-religiosas, e também não pode ser em relação às questões da classe, da categoria, amém? Que nós não sejamos preconceituosos de forma alguma, que nós sejamos imparciais nos nossos critérios e julgamentos, para que a gente possa transmitir a luz de Deus, que as pessoas possam olhar para nós e ver mesmo verdade, ver a luz de Deus, ver transparência e perceber no nosso coração integridade. Amém? Vamos orar para encerrar? Deus eterno, nós pedimos no nome de Jesus que o Teu Espírito Santo seja o juiz no nosso coração para tudo que nós fizermos, Deus. Que nenhum desses critérios humanos venha nos atrapalhar, venha nos cegar, que nós não olhemos as pessoas da maneira como o mundo as olha, que no nosso coração não haja nenhum tipo de favorecimento, Senhor. Que nós não usemos nenhum tipo de critério errado quando tomarmos decisões, quando formos olhar para as vidas, que nós simplesmente, Deus, olhemos vidas, olhemos pessoas, a quem nós devemos amar, a quem nós devemos ajudar, a quem nós devemos perdoar, de quem nós devemos nos aproximar para ser luz do reino para cada uma delas. E nós pedimos perdão pelos nossos pecados, e que nós possamos, Senhor, alcançar pessoas com o nosso comportamento, possam olhar para nós e ver o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso desafio, nós pedimos da Tua ajuda, em nome santo de Jesus. Amém.